de Miguel Torga, Renovo. A Lucinda? Perguntou Pedro, coberto de suor, lívido, a acabar de sair de uma modorra de morte. Está boa, respondeu a mãe, com a naturalidade que pôde. E por que não vem cá? Isto pega-se, filho. Ela bem queria, eu é que não consinto. Uma onda de tristeza que lhe embaciou a imagem da namorada atravessou os olhos febris do rapaz. Depois, exausto do esforço de vir à tona do poço, desceu as pálpebras e caiu na sonolência em que vivia há dias. No princípio da epidemia, de ouvido atento, ia vigiando o mundo através do dobrar do sino. O som a entrar no quarto abafado e ele a inquirir inquieto. Quem foi, minha mãe? O Belmiro. O pai ou o filho? O pai. Cuidadosa, a Felisberta varria implacavelmente o caminho de todos os espinhos que pudessem magoar as justas esperanças da mocidade. Só rodeado de gente da mesma geração, nascida e feita nas mesmas festas, nos mesmos magustos e nas mesmas ilusões, o sangue jovem pulsa com vontade. E a Felisberta, docemente, ia matando os velhos e as velhas da freguesia, para deixar ao doente intactas as fontes da alegria. E hoje? Queria ele saber de novo, sôfrego de uma palavra que fosse uma garantia da imunidade dos seus 20 anos. O pinto? A única distinção que o sino fazia era entre homens e mulheres. E bastava a Felisberta ter debaixo da língua um nome de 60 invernos capaz de justificar as 3 ou as 5 badaladas para aquietar aquele atento desassossego. O mal, porém, alastrou de tal modo que se tornou impossível tocar a todos os defuntos. Além disso, o sinal fatídico acabara por ser um aviso a cada moribundo, e o prior, rogado e convencido, mandou calar o bronze. De hoje em diante não há mais dobre afinados, ordenou ele. Toda a gente que tem doentes em casa reclama e tem razão. De mais a mais, pelo caminho que isto leva, nem a tocar de manhã à noite se dava vazão. Pronto, acabou-se, respondeu obediente o sacristão. Vão empandeirados como animais, mas lá vão. O padre olhou em silêncio o rosto amarelo de Eusébio a pensar na força dos sentimentos humanos. Até aquela alma rude sabia que, embora triste, sempre era uma nota de vida e de dignificação o sino a anunciar um traspasse humano. A vibração plangente descia da torre, propagava-se pelas veigas a cabo e levava a cada caule, a cada folha e a cada fruto um estremecimento melancólico, mas pulsátil, que significava ainda força, respiração e, sobretudo, protesto. E quem cavava, lavrava e suava nos lameiros não sentia, no silêncio conivente do sino, o vazio do pó e do esquecimento. Morreu um de feitais. Pela coragem com que puxavam a corda do badalo, pela maneira como repicavam ou dobravam, sabia-se a que terra pertencia o cadáver que baixava a cova. Cada aldeia enterrava singularmente os seus mortos. Os de Leirosa, bonacheirões, pacíficos, pobres, tocavam pouco, devagar, sem vontade e sem brio. Mas já os de fermentões, espadaúdos, carreiros e jogadores de pau, homens de bigodaça e de mau vinho, davam sinais de outro modo, viril e triunfalmente. E nestas variações, o próprio defunto encontrava o seu humus, ia desta para melhor, amortalhado em verdade nativa. Infelizmente, o tempo feliz dessas expressões fraternas passara. Nas freguesias à volta era o que se sabia. E em Vilalva, depois da caminhada de expiação que o abade ordenara a ver se conjurava o mal, começou também a razia. Ou porque se juntou gente de toda a parte e pegaram a peste uns aos outros, ou porque a noite estava fria e ia tudo descalço e desagasalhado pela serra acima, ou porque o destino assim o quis, o certo é que no dia seguinte a povoação ardia em febre. O prior, apenas chegou a notícia do flagelo que dizimava as povoações vizinhas, não esteve com meias medidas. Aqui, a solução é implorar o auxílio do nosso padroeiro Marte São Sebastião, num ato coletivo de desagravo e penitência. Se o remédio é esse, responderam todos. E logo no outro dia à noite,
pois não havia tempo a perder, pelos pousados fora parecia uma ronda de fantasmas. Ia à frente a bandeira das Santíssimas Almas, pintada a alvaiade e azarcão, onde se via quase ao natural o arcanjo São Miguel, apesar pecados, uma balança de doceira, o fiel a descair para o lado das chamas, e no prato de baixo um meio corpo aflito a ver-se no inferno. Vinha depois, ajoelhado no seu andor, de cruz às costas, pálido e terrível, vestido de roxo e de severidade, o Senhor dos Passos. Só de olhá-lo, uma pessoa sentia-se perdida. Seguia-se o andor do orago com o santo nu atado a um poste cravado de setas, a síntese perfeita da vulnerabilidade humana que todos sentiam. Por fim, a fila interminável de poviléu. Velhos e novos, descalços, cobertos de lençóis, as mulheres de coroas de silva à cabeça e os homens de cordas de carro à cinta e ao pescoço, e a sopesar ferros de arroteio, 1, 2, 3, 4, 6 até, conforme a força, a fé e o número de filhos. Era uma caminhada desumana para outro mundo, branca, fúnebre, fantástica e resignada. Irmanados no mesmo sentimento de perdição, bons e maus gemiam em coro a cantilena que o padre orquestrava, roucos, abatidos e apavorados. Nas mãos inocentes ardiam círios e archotes, onde a esperança batida pelo vento tremeluzia inquieta. E em todos um sincero arrependimento de culpas horríveis que não tinham. Mas ou do frio, ou do ajuntamento, ou castigo, o resultado de tanta humildade e sacrifício foi a aldeia acordar com os pulmões tomados. Vão chamar o médico, vão chamar o médico! Clamavam agora, uma vez que o santo protetor visivelmente os abandonara. Infelizmente, nem o doutor lhes podia valer. Como frutos maduros abanados por rabanadas de vento, caíam aos magotes na enxerga. E no dia seguinte, ou pouco mais, marchavam para a sepultura, desiludidos do céu e da terra. A princípio o sino dava sinal, e ao som conduído da sua voz, o prior ia buscar o defunto à casa, e havia um lugar para cada fiel na terra sagrada do cemitério. À medida, porém, que a desgraça alargou, as garantias paroquianas foram perdendo a força. A torre calou-se, o padre já não fazia os levantamentos, e as valas eram no adro, e até numa vinha da residência, benzida à pressa. Sem o alarme dolorido do campanário, a morte perdera a solenidade, a individualidade e a santidade. Juntavam-se no largo pobres e ricos, amigos e inimigos, 10 e mais, e o prior, de lenço no nariz, a defender-se da pestilência, conduzia o cortejo à igreja, onde os encomendava na mesma oração rápida e niveladora. Não morreu mais ninguém? Estranhava o Pedro como um caracol que pusesse cautelosamente os cornos de fora a sondar o silêncio. Nunca mais ouviu o sino? Não, filho, não. A aldeia parecia um pinhal devastado por um ciclone. Casas inteiras despovoadas, famílias exterminadas até a raiz, a flor da mocidade ceifada como trigo maduro. A pobre Felisberta tinha pago o seu tributo com 3 filhas, 2 netos e o marido. Restava-lhe apenas aquele filho, que a cada instante parecia querer abandonar a luta e a cada instante a renovava. E todo o seu instinto de mulher estava ali, suspenso da respiração e dos olhos da última semente. A Lucinda, por que não vem? Era o gemido dele, mal acordava. Ainda é cedo. Esteve à porta de manhã a saber de ti. Queria ver-te a fina força, mas disse-lhe que tivesse paciência. Já não restava nenhuma das raparigas casadoiras da aldeia. Como flores crestadas por geada traiçoeira, uma a uma foram deixando tombar no caule a cabeça gentil. Uma visão de fim do mundo. Se a Felisberta não soubesse no mais íntimo do cerne que nada estava perdido, desde que a sua própria seiva persistisse. Come, filho, faz por engolir. A trovoada rondava ainda no ar, mas já distante e sem força. Apesar disso, o sino mantinha-se calado, com medo de acordar a morte. Não me apetece. Ora, não te apetece, vai teimando.
Era difícil encontrar outra vez as palavras esquecidas, a razão aparente das coisas, o sentido simples de tudo. A vida parecia começar de novo, hesitante, sem saber o caminho. Estás aqui, estás melhor, vais ver. E de que vale? Antes tivesse ido com o pai, com as minhas irmãs e com os meninos. O peito da Felisberda queria estalar de angústia, mas já não havia tempo para mais desesperos. Cala-te, filho, que lá vai, lá vai. O valor da desilusão sabia-o ela. Agora urgia descobrir o sabor da confiança. Ainda havemos de ter muitas alegrias, deixa lá. Não diga isso, mãe, alegrias. Digo e torno a dizer, mastiga, mastiga, filho. E a Lucinda? Não tenhas pressa, deixa ver se isto vai mais. Mas não tem morrido ninguém, o sino nunca mais tocou. Olha, toca agora. Repenicava de verdade o velho amigo, e eram sinais de batizado. A aldeia, numa paz de corpo sangrado e combalido, não se esquecera da vida. E ele quebrava a mudez prudente, e abria-se num contentamento apressado, cristalino, que inundava tudo de esperança. De quem será? Seja lá de quem for, o que se precisa cá é de gente. Amparado nos braços velhos e amorosos da mãe, o rapaz chegara-se à janela e olhava as leiras em pouso, as casas fechadas e o largo deserto. O tamanho da desgraça entrava pelos olhos dentro. A Lucinda morreu. Pois morreu, minha mãe. O sino repicava sempre, alegre, festivo, prometedor. Há mais raparigas lá fora. Há mais raparigas no mundo, não te aflijas. As terras lá fora pediam fé e coragem. Pelo menos a fé e a coragem que a mãe tinha, sem homem, sem filhas, sem netos, cheia de lágrimas, de dívidas e cansada até a última fibra do coração.